E o hype que foi feito em cima de Jurassic World o Recomeço com a Scarlett Johansson é justificado? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Cara, eu sou um fã apaixonado por Jurassic World, ou melhor, por Jurassic Park, até porque foi o primeiro filme que eu fui assistir no cinema. Então eu confesso aqui que eu tenho uma certa paixãozinha por essa saga, e até uma certa tolerância, já que todos os filmes eu assisti, e que mesmo aqueles que foram odiados pela maioria da audiência, eu acabei, de certa forma aqui, perdoando e até gostando um pouquinho do que a maioria não gostava. E agora, enfim, lançaram Jurassic World o Recomeço, filme com a Scarlett Johansson, que teve um hype bem interessante nas redes sociais, um investimento em comunicação e marketing muito forte, e até uma expectativa de que esse filme fosse concorrer ali com um Quarteto Fantástico, ou então com um Superman, e que também serão lançados agora no mês de julho. Agora, será que esse hype é justificado? O filme é bom? O filme é ruim? O que a gente pode dizer sobre isso? Eu vou dar para vocês agora a minha opinião, mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos que vão sair. Então agora vamos falar especificamente sobre o que eu achei desse filme. E eu vou ser bem sincero, eu não tinha noção de que o roteiro tinha sido escrito pelo David Koepp. Até poucos dias antes eu assisti. O que me gerou aqui uma expectativa interessante, porque ele foi o roteirista que adaptou a história do que nós vimos em Jurassic Park e em Mundo Perdido, lá no início da década de 90. Mas logo no início desse filme você já começa a ver aqui algumas coisas que não são tão interessantes, não são legais. Primeiro, um vilão extremamente caricato e que já entrega na sua primeira cena, mesmo na aparência dele, de que ele vai ser o vilão do filme, tirando qualquer ideia de plot possível. Outro ponto que me fez questionar muito foi a escolha da Scarlett Johansson para ser a atriz principal desse filme. Não que eu não ache a Scarlett uma boa atriz, eu acho que ela é uma atriz razoável, que tem melhorado muito, inclusive, nos últimos filmes. Mas aqui, não sei se em função do roteiro ou da atuação dela, ela não parece encarnar a personagem, ela parece ser ela. A mesma pessoa que nós vimos ali em Vingadores, como a Natasha Romanoff, ou em qualquer outro filme com ela. E isso acaba destruindo, de certa forma, aqui o primeiro ato do filme, onde os personagens principais são apresentados. Porque toda a cena em que nós vemos ela tá ali com um sorrisinho de canto de boca, meio que com vergonha de falar suas falas, o que torna a atuação dela extremamente artificial. Mesmo o diálogo dela ali, falando um pouco do seu passado, falando da sua vida pessoal ali com o personagem do Mahershala Ali, é um diálogo meio tosco e bem superficial, que não demonstra qualquer emoção, pelo menos na minha opinião. Mesmo aqui o envolvimento, o início de um romance entre a personagem dela e a personagem do Jonathan Bailey, que também ali é uma atuação bem mediana, se você trocar os dois personagens pela Natasha Romanoff com o Hulk, é a mesma coisa. As expressões são exatamente as mesmas, até os tons de fala são muito parecidos. O que quebrou totalmente para mim a imersão, pelo menos nesse primeiro ato. E durante o filme você vai conseguindo perceber ali que ele meio que recicla ali cenas e contextos de outros filmes da saga, mas que ao mesmo tempo não parece estar vinculado a praticamente nenhum deles. Mesmo a Jurassic World Dominion, que seria basicamente o predecessor dele, ou seja, esse filme seria uma continuação daquele, te confesso que se eles não tivessem colocado ali pelo menos uma nota de história, não pareceria que era a continuação desse filme. Então o filme amarra aqui diversas cenas de ação, de perseguição, mas sem qualquer trama daquela que a gente sente um medo, o suspense do dinossauro chegando, nem nada do gênero. Pelo contrário, eles trabalham isso de uma forma mais bem-humorada, então é um pouco diferente do que foi o sucesso, principalmente dos primeiros filmes. Mas que funciona aí sim, aqui, como quase uma continuação do que nós víamos, as cenas com o próprio Chris Pratt nos filmes anteriores. E sempre tentando forçar ali piadinhas e envolvimento romântico entre a personagem da Scarlett Johansson e do Jonathan Bailey, mas que não vingam bem em nenhum dos momentos. Agora, com relação às cenas dos dinossauros. Os dinossauros são sempre muito legais, principalmente para quem é fã da saga. E aqui nós vamos conhecendo ali espécies novas e, ao mesmo tempo, se deliciando ali, se agraciando com a grandeza dos dinossauros. Um ponto interessante aqui do filme é o objetivo que norteia as atitudes dos personagens, já que eles precisam pegar ali amostras de dinossauros, tanto marítimos ou anfíbios, no caso, terrestres e aéreos, o que causa desafios aqui bem interessantes para a história, incluindo uma perseguição de barco ali, numa cena muito bacana, os dinossauros anfíbios, ou seja, que estão ali também no mar e na terra, não só pelo clima de tensão que ela mostra ali, mas principalmente pelo movimento ali, pela ação dos dinossauros contra o barco, demonstrando ali também que
que eles desenvolveram uma inteligência muito legal, muito fora do normal. Depois, na parte que eles vão buscar a amostra dos dinossauros terrestres, nós vemos uma cena que lembra muito ali a cena em que lá no filme original eles veem os dinossauros pela primeira vez e se deslumbram com aquilo tudo, e aqui inclusive resgatam ali a trilha sonora do filme original, o que mexe sempre com a nossa nostalgia. E o maior clima de tensão que o filme apresenta pra gente se divide aqui em dois momentos. O primeiro é quando eles têm que buscar ali a amostra e acabam caindo ali, se envolvendo num ninho, num pterodátilo, e que pra gente mostra ali uma cena bem tensa, mas que você tem que ativar a suspensão de descrença ali de uma forma bem intensa também, porque afinal de contas o cara cai de uma altura bizarra e não morre. E o terceiro ato do filme é o momento mais tenso de fato, onde eles são perseguidos ali por um dinossauro mutante, e que na minha opinião aqui resolveram fazer ali quase que uma mescla do que seria um dinossauro, um T-Rex, se ele fosse desenhado pelo H.R. Giger, porque ele lembra muito um alien. Então fizeram ali um dinossauro xenomorfo que persegue os personagens do filme até o final, mas que também aqui sem uma tensão tão grande como os primeiros filmes conseguiam passar pra gente lá atrás. Então, pra mim, esse filme foi um filme muito água com açúcar, que não vale de forma nenhuma o bilhete do cinema, mas que pra assistir em casa, tudo bem, até para continuar acompanhando a saga, porque provavelmente Jurassic Park vai ser explorado para mais algumas sequências. O ponto alto desse filme, tanto em atuação quanto em roteiro, na minha opinião, fica por conta da família, que é basicamente uma história paralela ali que se liga à história principal, mas que apresenta ali pra gente um pai com as duas filhas e o namorado de uma dessas filhas, que estão tentando cruzar de barco ali de um ponto A a um ponto B e acabam se metendo no meio dessa história toda. E não só os diálogos, as brincadeirinhas entre eles e o envolvimento entre eles, mas também a interação deles com aquele ambiente, com aquele universo repleto de dinossauros, é a parte mais interessante desse filme e menos artificial. Então assim, se eu assistiria de novo no cinema? Não, de jeito nenhum. Mas se em algum momento eu vou mostrar para os meus filhos ali, até para eles continuarem acompanhando a grandiosidade do que seria o universo de dinossauros, aí sim, pode ter certeza que eu vou. E se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou. E se ainda não assistiu, espera sair no streaming, espera sair em casa para não perder teu tempo. Acho que dizer que esse filme podia concorrer ali a nível de qualidade com Superman ou com Quarteto Fantástico é meio que ilusão. Mas investimento de marketing, foi feito muita coisa aqui para divulgar esse filme, então eu não duvido nada que ele tenha aqui, inclusive, resultados muito parecidos ou até superiores aos principais. De qualquer forma, comenta aqui embaixo depois o que vocês acharam, e se gostou desse vídeo, não esquece de apertar ali a opção de hypar para que esse vídeo consiga chegar a mais pessoas. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.